Bom, agora vamos ver um tipo diferente de reação. O benzeno atuando, né, não como um doador de elétrons, mas uma espécie carregada positivamente que sofre ataque de nucleófilos. E agora vimos ataques de eletrófilos. Os eletrófilos buscam a nuvem π, rica em elétrons, do sistema aromático. Então, foi isso que vimos até agora. Mas existe também situações em que o benzeno pode ser atacado por nucleófilos. E tudo que foi dito com relação aos ataques eletrofílicos, né, a substituição eletrofílica aromática, agora se inverte. Quem era ativante para, né, substituintes ativantes para as reações de substituição eletrofílica aromática, agora são ditos desativantes. E tudo que era desativante para as reações de substituição eletrofílica aromática agora são ativantes. E como que isso pode acontecer? Acontece, né, quando o benzeno tem espécies carregadas, retiradoras de elétrons. Daí ele fica pobre, né? Essa nuvem eletrônica se empobrece e ele fica passivo de sofrer um ataque de nucleófilo. Uma espécie que fornece esse tipo de comportamento ao benzeno são os sais de diazônio. Di quer dizer dois, azo, nitrogênio. Então, são sais porque são compostos iônicos. Note que o nitrogênio ligado ao benzeno está com uma carga positiva aqui. E ele tem uma ligação com o benzeno e mais 3 com o nitrogênio. Então, são no total 4. A gente sabe que o nitrogênio faz 3 ligações normalmente. Então, ele dá uma ligação extra para o nitrogênio e, consequentemente, adquire uma carga positiva. É certo também que essa carga positiva está sendo distribuída entre os dois nitrogênios. Quando um par de elétrons da ligação tripla se move para o nitrogênio, a carga positiva se transfere para o nitrogênio da extremidade. Existe sempre um contraíon, né, para esse sal, para esse cátion, que é um cloreto, ou um brometo, ou até mesmo um sulfato, qualquer um contraíon com carga negativa. Notem aqui, no mapa de densidade eletrônica, que esse sal de diazônio ele está quase todo carregado positivamente, ou pelo menos não existe mais aquela cor avermelhada característica das regiões ricas em elétrons. Existe inclusive uma região ao contrário, meio azulada aqui, justamente devido à carga positiva. Lembrando que as cargas positivas são representadas por azul e as negativas por vermelho. Nesse caso aqui, a verde já é um sinal de que não existe carga negativa de forma ostensiva aqui no sistema. Então, vem um nucleófilo. Essa aqui é uma equação geral para os sais de diazônio. Então, agora um ataque do nucleófilo, representado aqui por NU. Ele está rico em elétrons, tem uma carga negativa. E notem outra distinção com as reações de substituições eletrofílicas aromáticas. Agora o nucleófilo entra justamente na posição onde estava, né, o grupo retirador de elétrons, no caso o diazo, o grupo diazo. Ele não entra em um local onde tem hidrogênios, porque o hidrogênio não tem força para levar os elétrons e deixar uma carga positiva no local. Entenda que quando essa ligação nitrogênio do diazo se romper com o benzeno, ele faz isso porque o nitrogênio tem carga positiva e tem atração elétrica muito forte, então ele rompe essa ligação. E o grupo nucleófilo entra justamente na posição em que estava o nitrogênio. Como subprodutos da reação, esse grupo N-tripla-N aqui, o diazo, se transforma em nitrogênio gasoso. O cloreto, que era um contraíon, continua como contraíon. É um íon espectador, portanto, ele não participou da reação. Pode ser cortado, né? Aparece em ambos os lados. Acontece que ele seria o contraíon, agora, do contraíon do nucleófilo. Se aparece um nucleófilo com carga negativa, é porque existe um contraíon para esse nucleófilo. Esse contraíon é que vai fazer par agora com o cloreto. Então, essas reações são interessantes. Vamos ver quais são os nucleófilos que podem fazer essa reação. São os mesmos já vistos em reações de substituição nucleofílicas, né, as SN. Vamos ver agora em detalhes como funciona isso. Bom, está aqui as reações
desse tipo são chamadas reações de Sandmeyer. Então está aqui um diazo, né? Um brometo de diazo, benzeno de azônio, certo? Coloca um brometo de cobre. Notem que o brometo de cobre é um composto iônico, né? O brometo de cobre 1, não é o brometo de cobre 2. Então tem um bromo negativo aqui, já é um sal. É claro que se você quer fazer uma bromação, fazer esse tipo de reação em que vai substituir o diazo por um bromo, e o sal é um brometo, você deve usar o sal de cobre com brometo também. Não vai usar um sal de cobre com cloreto e um contraíon aqui com brometo, que daí pode haver substituição mista. Está aqui o brometo. Então você adiciona nesse brometo de cobre e você obtém o bromobenzeno. Aí você pode perguntar qual é a vantagem de utilizar, né, esse método de bromação, se já existia um método de bromação direto, usando tribrometo de ferro 3, né? E a reação ocorria muito bem, sem precisar do diazo. Acontece que aqui é uma reação simples, mas se você quiser fazer uma substituição orientada, que não se forme subprodutos, que se o bromo entre especificamente em uma posição, quando tivermos benzenos substituídos, esse é um método que você vai obter o bromo numa posição correta. E é uma monossubstituição. Quando se faz bromações do benzeno, é muito difícil controlar, na prática, a entrada de apenas um bromo. Nesse caso aqui, você só tem a entrada do primeiro bromo, porque não tem como entrar em outro local que não seja o local onde estava o grupo de azo. Aqui o cloreto, você vai usar o cloreto de cobre. E a reação também ocorre de forma análoga. É claro que um grupo doador de densidade eletrônica aqui, que é o grupo metil, ele não contribui da mesma maneira como acontece nas reações de substituições eletrofílicas aromáticas. Aqui ele pode ser considerado um substituinte desativante. Antes de mais nada, vamos ver como se faz a preparação do sal de diazo. É um método relativamente simples. Você tem que partir da anilina. A anilina está aqui, né? Bom, e se você quiser saber como se prepara a anilina, é só recordar que basta pegar e fazer a nitração do benzeno, usando ácido sulfúrico e ácido nítrico, uma mistura sulfonítrica. Aí se faz a nitração, uma mononitração. Depois da mononitração, se faz uma hidrogenação. Podemos usar níquel, né, e hidrogênio, paládio sobre carbono, enfim, uma metodologia de hidrogenação, e você transforma o grupo nitro em um grupo amino, e teria a conversão de um nitrobenzeno em uma anilina. Está aqui. Uma vez tendo a anilina preparada, você trata ela com uma solução ácida, né, ácido clorídrico, de nitrito de sódio. Note, nitrito de sódio. A reação deve ser feita a baixa temperatura, a 0 graus centígrados. E você terá a precipitação de um sal, esse sal de diazônio. É um método relativamente simples. E temos para preparar, então, o sal de diazônio, uma mistura de ácido clorídrico e nitrito de sódio. O nitrito de sódio tem essa fórmula aqui. O sódio positivo, o metal, e o nitrito com essa carga negativa. Em meio ácido, por exemplo, ácido clorídrico, o sódio fica com o cloreto, formando um sal, cloreto de sódio. E o hidrogênio forma o ácido nitroso. Note que o ácido clorídrico é um ácido mais forte, portanto, ele protona o ácido mais fraco. Então, entra um oxigênio, né? Esse oxigênio negativo recebe um H+ do ácido clorídrico. E não é o ácido nitroso que vai protonar o cloreto, mas sim
o ácido clorídrico que vai protonar o nitrito. Então, o sódio positivo se liga com o cloreto para formar um sal. Esse ácido nitroso, ainda em meio ácido, na presença de um excesso de ácido clorídrico, volta a ser protonado. E o próton pode atacar, né, qualquer uma dessas pares de elétrons não compartilhados. Mas quando ele ataca a hidroxila, a reação tem prosseguimento. Ou seja, formam-se uma molécula de água aqui, né, ligada ao nitrogênio, através do oxigênio. O oxigênio fica positivo, e a tendência do oxigênio positivo é roubar elétrons de quem ele esteja ligado. Ou seja, se ele voltar a retirar os elétrons do hidrogênio, que é o que mais comumente acontece, a reação retrocede. Porém, uma possibilidade é romper a ligação nitrogênio-oxigênio, que a carga positiva sobre o nitrogênio poderá ser compartilhada com o oxigênio, por estruturas de ressonância. Então, se forma uma molécula de água e se forma esse íon nitrosônio, que é o nosso eletrófilo, né? Tem uma carga positiva, ele gosta de elétrons. Então, aqui, na verdade, formou um sal, um cloreto de nitrosônio. O nitrosônio, esse cátion, tem carga positiva aqui, tá com um contraíon, que é o cloreto. Então, ele pode atacar o par de elétrons do nitrogênio, da anilina. Ele poderia também atacar os elétrons do sistema π, mas esse par de elétrons da anilina é mais acessível, porque quando você ataca os elétrons do sistema π, você destrói a aromaticidade. Então, havendo um par de elétrons mais acessível, é ali que vai ocorrer o ataque. Então, se forma aqui essa primeira intermediário, se forma uma carga positiva sobre o nitrogênio da anilina, e uma carga positiva sempre é, né, sobre um heteroátomo, seja o oxigênio, seja o nitrogênio, essa carga positiva pode ser desfeita com a eliminação de um próton, de um H+. E é isso que acontece. Sai um próton daqui, e a carga positiva se desfaz, ficando neutro. Esse próton, ou mesmo o sistema como está ácido, pode atacar a nuvem π, rica em elétrons da ligação NO. É claro que ele também pode voltar a atacar o nitrogênio de onde ele saiu, daí a reação retrocede. Mas também pode acontecer um ataque sobre o oxigênio, que é ali que se concentram os elétrons. O oxigênio é o átomo que tem maior afinidade eletrônica, portanto, é ali que se concentram as cargas negativas, e é ali que o H+ vai se ligar. Então, notem o que aconteceu, que foi transferido um próton do nitrogênio positivo para o oxigênio. Não precisa ser exatamente o mesmo próton, mas um próton saiu do nitrogênio amínico positivo e se ligou ao oxigênio que estava com a densidade negativa. Foi transferido. Da mesma maneira, agora voltou a se formar uma carga positiva sobre o nitrogênio, por quê? Porque com a saída de um par de elétrons do oxigênio para o H, o oxigênio fica positivo. O nitrogênio aqui fica positivo. Esse nitrogênio fica positivo, um par de elétrons vem para repor. Daí essa carga positiva, na verdade, fica distribuída entre os dois nitrogênios, como acontece sempre, né? E novamente vai acontecer a transferência de mais um próton do nitrogênio para o oxigênio, só que dessa vez formando água. Primeiro sai um próton daqui, forma essa espécie neutra, que tem uma relativa estabilidade, mas que em meio ácido tende a se quebrar, né? Ou seja, sofre uma protonação aqui no oxigênio da extremidade, e dessa vez se rompe formando água. E daí forma o sal de diazônio, o cátion diazônio. É claro que acompanhando esse cátion existe um ânion. Quem é o ânion? É o ânion que vinha com o nitrosônio. Se esse nitrosônio foi feito usando ácido clorídrico, lá quando se utilizou nitrito de sódio, se colocou ácido clorídrico, é o cloreto que vem acompanhando, né, esse contraíon, esse
esse íon nitrosônio estaria na forma de cloreto de nitrosônio. Se foi usado ácido bromídico, estaria o brometo de nitrosônio e o brometo estaria acompanhando como contraíam esses intermediários. Se foi um sulfato, se foi um nitrato, um fosfato, enfim, qualquer aqui teremos um contraíon para esse diazônio. E estaria pronto o sal de diazônio. Aqui temos um exemplo da utilidade de utilizar sais de diazônio. Temos um grupo etil e queremos fazer uma cloração. Então, pelo método de substituição eletrofílica aromática já visto, usaríamos o cloro e um catalisador, o cloreto de ferro 3. Como esse grupo etil é um ativante fraco e ativa as posições orto, né, onde vai entrar um cloro. Também as posições para, também vai entrar um cloro. Então, haverá formação de dois produtos, o orto-cloroetilbenzeno e o para-cloroetilbenzeno. Agora vejam o método usando sal de diazônio. Você tem a para-etilanilina, né? Esse grupo etil está na posição para em relação à anilina. Posição 1 é a posição em que está o nitrogênio da anilina. Daí você faz o sal de diazônio, como já descrito, usando nitrito de sódio, meio ácido, 0 graus centígrado, forma-se o sal de diazônio. Daí coloca cloreto de cobre e, como vimos, o cloreto vai ser inserido, né, um ataque nucleofílico ao anel aromático. Vai atacar justamente onde está o grupo diazo. E só vai se formar um produto. O produto orto-cloro, para-cloroetilbenzeno. Então, está aí uma utilidade de se utilizar essa metodologia. Não se forma subprodutos. Outra utilidade está na fluoração do benzeno. Notem que o benzeno pode ser atacado por eletrófilos, certo? Que buscam os elétrons do sistema π. Para isso, o elemento que vai atacar tem que ser um eletrófilo. Mas o flúor, por ser um elemento mais eletronegativo da tabela, ele sempre já tem, né, já se forma uma carga negativa. Sempre você vai encontrar o fluoreto. Ele sempre já está presente nos seus diversos compostos na forma de fluoreto, já possui uma carga negativa. Então, como que ele vai atuar buscando cargas negativas se ele já comumente é um íon negativo, já é um fluoreto? Ele não tem como atuar como eletrófilo, possuindo já elétrons previamente. Então, uma metodologia é usar o fluoreto, que tem carga negativa, como um nucleófilo. Então, nós temos aqui o sal de diazônio. Essa é a reação de Schreiber. E temos o tetafluoreto de boro, ácido tetrafluorbórico. E daí você consegue substituir o contraíon cloreto por esse tetrafluorbórico. E daí, aquecendo esse sal, você tem a formação do fluoreto de fluorbenzeno. Então, é uma metodologia para você fluorar o benzeno. O benzeno, né, o flúor, ele tem uma química toda particular, por se tratar de um elemento com maior afinidade eletrônica da tabela periódica. Então, nem sempre o que é válido para os outros halógenos funciona para o flúor. E nesse caso, para você fazer a fluoração do benzeno, por exemplo, essa é uma metodologia possível e às vezes preferencial. Bom, um aspecto interessante aqui é que o sal de diazono pode atuar como um eletrófilo, ou seja,
Ao possuir carga positiva sobre o grupo de azo, ele é um eletrófilo, tem afinidade por elétrons e, como tal, pode atuar como um eletrófilo nas reações de substituição eletrofílica aromática. Notem que a carga positiva, apesar de estar sendo representada aqui sobre o nitrogênio ligado ao benzeno, essa carga está compartilhada com o outro nitrogênio. Ou seja, quando um desses pares de elétrons de uma ligação π se desloca para o nitrogênio positivo, a carga muda para o nitrogênio terminal. E nessa posição com carga positiva terminal, ele pode atacar mais facilmente um sistema π de um outro sistema aromático. Notem que para que isso aconteça, esse outro benzeno tem que ter um substituinte fortemente ativante, como é o caso do fenol. Então, somente anéis benzênicos altamente ativados podem sofrer reações desse tipo. Ou seja, aqui nós temos um grupo hidroxi, podia ser um metóxi, um fenóxido qualquer aí, alquílico, e daí você teria esse tipo de reação acontecendo. E ele vai acontecer mais facilmente na posição para, porque o grupo hidroxi ele é ativante orto-para. Só que as duas posições orto estão um pouco mais impedidas do que a posição para. A região para é preferencial para essas reações. É assim que acaba ocorrendo. Esse contraíon cloreto vai ficar com um H+, que vai sair da posição para, durante a substituição eletrofílica, para formar ácido clorídrico. Normalmente, quando ocorre formação de ácido em uma reação, também se utiliza uma base fraca para neutralizá-lo. E aqui nós temos um composto formado que se chama 3-hidroxi, 4'-hidroxi-azobenzeno. O grupo azo, né, se trata dessa dupla ligação nitrogênio-nitrogênio. As substituições, né, ocorrem preferencialmente na posição para, como estamos vendo aí. Porém, se a região para estiver ocupada, note que aqui a posição para está ocupada com um grupo metil. A reação de substituição será forçada a entrar na posição orto. E daí vai se formar na substituição em orto. Então, aqui nós temos o 2-hidroxi, 5-metila, azobenzeno. Né? Azobenzeno. Então, é uma reação que ocorre preferencialmente na posição para, mas se ela estiver ocupada, pode também acontecer nas posições orto. E sempre ocorre na presença de um ativante forte, ou seja, um grupo amino, um grupo metóxi, hidroxi, né? Correto? Uma reação diferente pode acontecer quando da preparação de sais de areno-diazônios, partindo lá da anilina. Se a anilina for N substituída, o que significa isso? Que existia um grupo alquíleo, um ou dois, né, substituindo os hidrogênios da anilina, porque a anilina possui 2 hidrogênios. Então, esses hidrogênios podem ser substituídos por grupos alquila, cadeias carbônicas. Sabemos, recordando aqui, que a anilina não substituída, ela reage com o íon nitrosônio, formando o areno, né, o sal de areno-diazônio. Então, já vimos esse procedimento. Agora, se tentarmos repetir o procedimento tendo uma anilina monossubstituída, o processo começa de forma similar. Um ataque do nitrosônio ao nitrogênio da anilina. E transferência, né, saída de um próton aqui, que pode ou não ser transferido ao oxigênio.
Então, o processo, ao não ter um desfecho, ele só pode retroceder. Não há formação do sal de benzeno diazônico. Se forma uma nitrosamina que tem uma certa instabilidade e pode sofrer reações de reversas, retrocesso. Muito bem, isso é o que acontece se a anilina for monossubstituída. E se ela for dissubstituída, o que pode ocorrer? Se ela for dissubstituída, o processo acontece de forma similar. O íon nitrosônio ataca o par de elétrons da anilina substituída, N substituída, né? E se forma esse íon, que não tem como prosseguir, não existe um desfecho para isso, e a reação tende a retroceder. Agora, de tanto atacar e voltar, né, acontece umas reações, uns ataques infrutíferos do eletrófilo nitrosônio ao grupo amina, vai acontecer que, com o passar do tempo, esses ataques também não largam de ocorrer no grupo benzeno. E como o grupo amina substituída aqui é um grupo fortemente ativante, e ativa principalmente as posições orto e para, passa também a concorrer uma reação de substituição eletrofílica aromática, em que o grupo nitrosônio entraria nas posições orto e para. Como as posições orto, nesse caso, estão bem impedidas espacialmente, estérico, impedimento espacial estéreo, então, pois o grupo amino N substituído, o grupo nitrosônio é propenso a entrar na posição para e se forma até um bom rendimento, 85%, esse produto final que é o para-nitroso NN-dimetilanilina. Então, também pode acontecer essas reações. Ou seja, o nitrosônio entra preferencialmente no nitrogênio da anilina. Porém, se essa reação for infrutífera, com o passar do tempo e, portanto, da persistência do reagente na presença dessa anilina substituída, sabendo que o grupo amino é fortemente ativante, com o passar do tempo vai se formando um produto de substituição eletrofílica aromática em para, formando esse produto. Bom, além das reações já mostradas de substituição nucleofílica aromática contendo sais de diazônio, temos também outras reações que são de substituição nucleofílica aromática. No caso aqui, nós temos um grupo desativante, essa é a condição, um ou mais grupos desativantes poderosos, né? O grupo nitro é um grupo desativante muito poderoso, mas lembre-se, é desativante para as reações de substituição eletrofílica aromática. Ele favorece, portanto, as reações de substituição nucleofílicas aromáticas. Nesse caso, temos o grupo nitro, que é um grupo desativante, retirador de elétrons, né? Que nesse caso vai beneficiar a substituição nucleofílica aromática. Eles têm que estar posicionados corretamente na molécula, ou seja, nas posições para ou orto, ou em ambas, né? Aqui, como no caso, em orto e para. Se nós temos, então, esses grupos substituintes adequadamente posicionados e um grupo de saída, que também deve ser um grupo retirador de elétrons, né? Aí nós temos os nucleófilos, né? O cloreto é um mau nucleófilo, pode ser substituído por uma hidroxila,
que é um pouco melhor. Então, o cloreto sai e é substituído por um outro nucleófilo, que é uma hidroxila. Notem que para isso ocorrer, temos que ter um pH extremamente alcalino, 14, ou seja, alta concentração do íon hidróxido, temperaturas muito elevadas, 160 graus. E, finalmente, depois que a reação conclui, se acidifica o meio para neutralizar o alcóxido, né? O fenóxido de sódio, por exemplo, que vai se formar. E notem que quando você introduz um hidroxila, o fenol tem características ácidas e na presença de uma base vai formar um sal. Então, para neutralizar esse sal é que é colocado num segundo momento o ácido. Se existir dois grupos poderosos aqui, desativantes, dois posicionados corretamente, ou seja, em posições orto e para, e nesse caso ainda caberia um segundo, né, além do segundo, um terceiro grupo nitro na outra posição orto, a reação fica cada vez mais fácil de ocorrer. Então, já com dois grupos nitros, um em orto e um em para, já não necessita de uma basicidade extrema, basta um pH 10. E a temperatura também não necessita ser tão elevada, já baixou para 100. E a substituição ocorre. O cloreto sai. Notem que o cloreto é um nucleófilo, né? Um bom grupo de saída. Ele puxa os elétrons. É um nucleófilo pobre, né? E entra uma hidroxila, que é um nucleófilo um pouco mais rico. E daí, se você tiver ainda um terceiro grupo nitro na posição orto, é claro que o pH já não necessita ser 10, pode ser inclusive um 8, e a temperatura pode ser inclusive na faixa de uns 50 graus, provavelmente, que a reação pode ocorrer tranquilamente. E nesse caso, se você tiver o trinitrofenol, ele também é chamado de ácido pícrico. Qual é o mecanismo das reações de substituição nucleofílica aromática? Aqui está um mecanismo geral. Foi colocado o grupo nitro, que é um grupo, como dito, fortemente retirador de elétrons, por efeito indutivo e mesomérico, e ele tem que estar posicionado corretamente, como foi dito. E o nucleófilo, ou seja, uma espécie carregada negativamente, que seja um bom nucleófilo, isso significa que tem uma tendência a doar elétrons com maior facilidade do que o elemento que já se encontra ligado no benzeno. Então, esse nucleófilo vai atacar justamente a posição onde se concentra a carga positiva, ou seja, na posição em que o X está ligado ao benzeno. Esse X representa um nucleófilo, porém, um nucleófilo deve ser um pouco mais pobre do que o nucleófilo que vai entrar para substituí-lo. Notem que quando os elétrons se movem, atraídos pelo grupo nitro, por efeito mesomérico, como já foi descrito nas substituições eletrofílicas aromáticas, os elétrons são movidos justamente para o nitro somente se ele se encontra na posição para ou se ele se encontra na posição orto. Se ele se encontrar na posição meta, não vai haver forma de transferir os elétrons doados pelo nucleófilo entrante que seja transferido aí para o grupo nitro. Então, note que a carga, né, ao ser entregue uma carga negativa para o carbono que está ligado ao X, se forma automaticamente um par de elétrons na posição adjacente, orto. Esse par de elétrons aqui tem que vir para a posição orto. E por que o Y, né, esse nucleófilo, vai atacar justamente aquela posição? É porque é o carbono que está carregado positivamente, é este. Né? Este é o carbono carregado positivamente.
tanto por efeito indutivo do X, quanto por efeito mesomérico do nitro. Ele coloca cargas positivas nessa posição. Então, essa é a posição em que tem mais, né, facilidade, mais carência de elétrons. É ali que o nucleófilo vai se ligar. Se forma, né, um carbono sp3, se destrói, né, se desfaz o sistema aromático e se forma uma carga adjacente na posição orto. Esses elétrons podem migrar para o grupo nitro, mais especificamente para os oxigênios. Existem várias estruturas de ressonância que estabilizam essa carga negativa entregue pelo nucleófilo. Justamente por isso que a reação é favorecida com esse ataque de um nucleófilo. E as cargas positivas vão justamente para os elementos que têm mais afinidade eletrônica, ou seja, os oxigênios, principalmente. Quando esses elétrons voltam, eles podem se posicionar novamente sobre o carbono, né, sobre aquele mesma situação inicial, ou seja, se refaz a dupla ligação e um dos nucleófilos, seja X ou seja Y, terá que ser expulso. Quem será expulso? Aquele elemento que tem mais afinidade pelos elétrons, logicamente. Se o X for um elemento com maior afinidade eletrônica, é ele que vai romper a ligação e vai ser substituído. Se o Y for o elemento que tem mais afinidade eletrônica, será ele que vai romper a ligação e vai retroceder o processo, vai sair, restituindo a situação original. Em ocorrendo de o X ser um elemento com melhor afinidade eletrônica, que é o caso do cloreto, por exemplo, é esse X que vai sair, esse cloreto. E daí teremos a finalização da substituição, tal como vemos aqui. Bom, notem que o grupo nitro, como já comentamos, tem que estar corretamente posicionado. Ou ele está em orto, né, orto, ou está em para. Se ele estiver em meta, esse movimento de elétron descrito aqui não tem como ser levado até os oxigênios, que são os elementos que atraem esses elétrons. E sem a participação dos oxigênios, não há benefício, não há facilitação para que essa reação ocorra. Então, notem que tem que estar grupos nitros posicionados em orto, aqui em orto, ou para. E o elemento entrante, o nucleófilo entrante, tem que ser melhor nucleófilo do que o nucleófilo que vai sair, que vai ser substituído. O cloreto não é um bom nucleófilo. Tanto é que o sal de cozinha não é uma substância tão corrosiva quanto o hidróxido de sódio. Então, se você tem cloreto de sódio e tem hidróxido de sódio, são substâncias muito diferentes. O cloreto não é reativo, é relativamente inerte. Ele não tem tendência a perder seus elétrons e promover reações. Agora, o hidróxido tem uma tendência, né, a ganhar aí, a doar esses elétrons, a fazer reações químicas. Portanto, o hidróxido é um melhor nucleófilo do que um cloreto. Outro fato interessante que acontece nas reações de substituições nucleofílicas aromáticas é a formação do benzino. Benzino era uma espécie teorizada há muito tempo, porém nunca se havia encontrado a espécie, esse composto que está aqui à direita. É o benzeno, que tem uma das ligações duplas substituído por uma tripla ligação. Recentemente,
ou mais recentemente, se concluiu que ele se forma nas reações como um intermediário, ou seja, existe por um breve espaço de tempo, se forma e logo sofre reações químicas subsequentes. Para se concluir que realmente ele se forma, foram feitos estudos usando isótopos. Isótopo é um elemento químico que possui o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, porém números de nêutrons diferentes, ou seja, massa atômica diferente, mas o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo elemento. Temos o carbono, por exemplo, carbono 14, que é usado para datação de fósseis, carbono 12, que é o mais comum, que existe em maior abundância, o carbono 13, que é usado para ressonância magnética nuclear. Então, quando se usa uma molécula contendo um dos seus carbonos marcados, ele pode ser rastreado, ou seja, ele pode ser observado. Experimentos de ressonância magnética nuclear podem visualizá-lo no sentido de ver o que está acontecendo com este carbono. E fazendo experimentos desse tipo, se chegou à conclusão de que realmente o benzino se forma, que existem sinais no espectro de ressonância magnética nuclear que mostra um carbono sp2 se convertendo em um carbono sp, um carbono sp. E são sinais bem característicos e distintos. Como se deve ter ocorrido isso? Qual é o mecanismo? Se usarmos uma base muito forte, que é o ânion nitrito, ele pode retirar um próton, um hidrogênio, na forma de um próton, que seja orto, esteja na posição orto de um elemento retirador de elétrons. No caso aqui, um cloreto, que é fortemente, né, um retirador de elétrons, um bom retirador de elétrons. Ele pode tirar da posição orto tanto do lado direito quanto esquerdo, claro. E ao fazer isso, e só é possível com uma base extremamente forte, e só é possível de um hidrogênio da posição orto a um substituinte retirador de elétrons, acaba acontecendo. Sai um H+, e se forma uma carga negativa aqui na posição orto. É justamente por isso que ela se forma aí, porque ela facilita ou permite a saída do cloreto. O cloreto retira um par de elétrons, leva, portanto, os elétrons que foram doados originalmente pelo nitrito. Assim se forma o benzino. Agora, esse benzino sofrerá reações subsequentes. Vejamos. Uma vez formado o benzino, ele pode sofrer um ataque de um segundo ânion nitreto. Então, o nitreto poderá atacar qualquer um dos carbonos sp do benzino. Os carbonos sp são carbonos que têm uma certa afinidade eletrônica. Os carbonos sp3 são os de menor afinidade eletrônica. Os sp2 possuem um pouco mais de afinidade eletrônica e os sp são os que têm mais afinidade eletrônica entre estes hibridações do carbono.
porque o caráter S vai aumentando de 25% para 33% para 50% no SP. E quanto mais caráter S tem um orbital híbrido, maior afinidade eletrônica sofrerá os elétrons deste orbital. Portanto, é como se fosse uma carbonila, porém não ligada a um oxigênio, e sim a outro carbono. Então fica aqui um ataque, né? Vem uma espécie rica de elétrons, e entre as diversas posições pode atacar um dos carbonos SP, seja o da direita ou o que estava marcado. Ao fazer isso, se forma uma carga negativa adjacente. Então, se o nitreto atacar o carbono marcado, se forma uma carga na posição orto a ele, adjacente, portanto. E se atacar o carbono SP não marcado, se forma uma carga negativa sobre o carbono SP marcado. E, posteriormente, uma espécie doa um próton para esse ânion que se forma na posição adjacente. E conclui aí a substituição nucleofílica do cloro por um grupo amino. Não só essa reação, mas existem reações de Diels-Alder que também se explica pelo mecanismo de formação de um benzino. Está aqui, então, o produto da reação. Se a posição orto ao grupo de saída, no caso, o brometo, estiver ocupado por uma metila, não se forma uma tripla ligação, não tem como se formar uma tripla ligação entre o carbono do bromo com o carbono ligado ao metil. Então, se formará uma tripla ligação na posição orto ocupada por um hidrogênio. Então, tudo se repete, se formará uma tripla ligação aqui entre o carbono do bromo e o carbono adjacente ao bromo que está hidrogenado. E, nesse caso, o grupo amino entrará na posição que está o bromo ou na posição adjacente ao bromo desocupada, porque o benzino terá uma tripla ligação entre o carbono ligado ao bromo e o carbono ligado ao hidrogênio adjacente, ou seja, a posição orto ao bromo que esteja ocupada por hidrogênios. É entre esses carbonos que se forma a tripla ligação. Isso também são dados experimentais que comprovam uma evidência, fornece evidência de que a reação ocorre como descrito pelo mecanismo. O benzino é uma espécie extremamente reativa e você não vai encontrar essa substância em algum frasco. Ela se forma em situações muito particulares e tem uma vida extremamente curta, que reage quimicamente com outros elementos químicos. E a tripla ligação é desfeita. E a explicação para a sua instabilidade é que a hibridação SP exige, né, uma geometria linear. E sabemos que aqui os carbonos SP têm aqui uma disposição angular de 120 graus em cada um dos carbonos SP. Ou seja, não tem como haver uma boa sobreposição entre os orbitais P para manter o sistema aromático. Nem mesmo os outros, né, os orbitais P do sistema aromático pode até se manter ligados. Porém, os outros, a segunda ligação π teria que ser feita entre orbitais P que não estão alinhados. Isso é o que causa uma tensão, uma sobreposição ruim.
Bom, para concluir, vamos comentar brevemente sobre os outros estruturas aí aromáticas policíclicas do tipo benzenoides. É claro que existem também os policíclicos heterocíclicos, ou seja, ter aí uma piridina ligada com benzeno para formar uma quinolina, ou um pirrol ligado ao benzeno para formar um indol. Então, existem várias combinações, tanto de anéis benzênicos, formando policíclicos, como combinação de heterocíclicos com anéis benzenos, formando policíclicos heterocíclicos. Mas, de uma forma geral, fazendo algumas adaptações, estas reações descritas até agora podem se aplicar a reações com esses compostos policíclicos. Aqui temos alguns exemplos de compostos policíclicos. Temos o naftaleno, que é muito comum, o antraceno, fenantreno, o tetraceno, criseno, pireno, trifenileno. Então, notem, se você incluir um heteroátomo para substituir um carbono nessas estruturas policíclicas, você terá uma variedade muito grande de compostos heterocíclicos aromáticos, né, do tipo policíclicos. E certamente vai haver uma infinidade de possibilidades de reações de substituição. E o estudo de cada uma desses compostos e suas reações são objetos de química orgânica avançada. Aqui vamos falar brevemente sobre algumas reações que podem acontecer com o naftaleno, por exemplo. O naftaleno, ele também sofre as mesmas reações de substituição eletrofílica aromática já descritas para o benzeno. Agora, as posições de um naftaleno monossubstituído é apenas duas. Ou o substituinte entra na posição alfa, que seria o equivalente a 1 e 8, e 4 e 5, são todas posições alfa, porque se você observar atentamente, a posição 1 e a posição 8 são equivalentes, basta olhar de um ângulo diferente, que você vai ver o mesmo composto. A posição 4 e a posição 1 também são a mesma posição, basta mover a molécula, girar a molécula de cima a baixo. E de 4 para 5 também é a mesma posição, basta girar na horizontal. Ou seja, existe apenas uma posição alfa quando se trata das posições 1, 8, 5 e 4. A posição beta se refere às laterais. A 2 é a mesma coisa que a 3, basta fazer um giro vertical. E a 2 é a mesma coisa que a 7, basta fazer um giro horizontal, assim como 6 e 7 e 3 e 2. Qualquer uma dessas posições laterais é considerada uma posição beta. Então, na hora de haver uma substituição, ou o substituinte entra em alfa ou entra em beta. As substituições alfa são mais beneficiadas, são facilitadas, são mais estáveis, são favoráveis. Favoráveis por causa da ativação do benzeno adjacente. Então, posição favorável seria as posições alfa. Agora, o problema das posições alfa é que elas podem sofrer impedimento espacial. Então, se o elemento, no caso, para uma segunda substituição. Mas a primeira substituição não tem impedimento. Então, sempre vai entrar nas posições alfa, o primeiro substituinte. Então, vemos aqui uma nitração, entrou o grupo nitro na posição alfa, poderia ter entrado na adjacente aqui, ou nas inferiores, seria o mesmo composto. A bromação nem precisa de um catalisador, que seria o fluorito, o bromito de ferro 3, também entra na posição alfa.
A gente chama de posição alfa ou posição 1, né? Sempre numera a partir do substituinte, do primeiro substituinte, no sentido horário. Vai numerando. Então, a posição alfa são as mais favoráveis em termos de reação, elas são mais reativas. Mas se esse substituinte alfa, ao entrar, ele for um grupo muito volumoso, ele entra em choque com hidrogênios já presentes em posições alfa adjacente. Então, há um conflito espacial, um choque espacial que desfavorece, mas isso para substituintes volumosos. Nesse caso, quando são volumosos, existe uma tendência a entrar na posição beta, que devido aos ângulos dos substituintes em orto, e pelo hidrogênio ser um átomo pequeno, é favorável entrar. Não que a localização seja mais estável, mas ela é mais desocupada, espacialmente menos congestionada. Então, seria a posição beta para substituintes volumosos, simplesmente por uma questão estéreo, né, espacial. Então, nós temos aqui a dissubstituição do naftaleno. Se já existe um grupo nitro na posição alfa, que é a primeira posição a ser nitrada, ou seja, a primeira posição a ser substituída por um eletrófilo, a entrada do segundo núcleo, né, eletrófilo, vai preferencialmente entrar nas posições alfa, como já foi dito. Acontece que sabemos que a posição alfa oposta ao nitro, no mesmo anel benzênico, ela é desativada pelo nitro. Sabemos que o nitro é um desativante ortopara. Então, a posição beta adjacente aqui ao nitro é desfavorável por ser desativada. A posição para oposta é desativada também. A posição meta não sofre interferência, mas não é uma posição tão ativa quanto as alfa. A posição alfa, ao lado, no outro benzeno, ela tem aquela questão espacial de se chocar. Então, sobra o quê? Sobra a posição alfa oposta no benzeno adjacente. Então, é isso que vai preferencialmente ocorrer. Se for uma metoxila, pode entrar, né? E você tem um grupo ativante, daí muda. Porque é um ativante forte que vai ativar a posição para, certo? E é justamente a posição para, que é uma posição alfa, que é a posição beneficiada no naftaleno. Então, estruturalmente, o naftaleno já ativa a posição alfa, é mais favorável a atacar a posição alfa. E se tiver uma metoxi, que é um grupo ativante para, vai favorecer mais ainda. É certo também que o grupo metoxi ativa a posição orto, mas a posição orto ela sempre tem um certo impedimento com a metoxila, né, adjacente. Então, o grupo acila vai entrar na posição para do mesmo benzeno do naftaleno. Se nós tivermos uma metila na posição beta, e ela é ativante, sabemos que a metila é fracamente ativante, e a metila não é tão volumosa, então ela ativa as posições para, que já está ocupada. E as posições orto, que é uma posição alfa, aqui no caso do naftaleno, e uma posição beta, no naftaleno. Então, nesse caso, o bromo vai entrar na posição alfa, por ser ativada pela metila e por ser naturalmente preferencial no caso do naftaleno.